Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e desde já agradeço por você estar assistindo esse vídeo aqui. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que o que vai ser dito aqui é única e exclusivamente minha opinião. Então, você pode concordar ou pode discordar daquilo que eu vou dizer, mas é claro que eu peço respeito à minha opinião e à opinião das outras pessoas que eventualmente discordam de mim a respeito desse assunto. Deixando isso claro, vamos lá. Todos os anos a indústria, num geral, tenta se manter atualizada, seja lançando os novos processadores, lançando novos SSDs, novas memórias RAM, novas capacidades de armazenamento. E isso é mais uma necessidade geral da indústria de se manter de pé do que de fato uma necessidade que os usuários têm. Para pensar. O smartphone que você tem hoje, se for um smartphone de 2 anos atrás, por exemplo, ele ainda vai estar bom para o uso, talvez pelos próximos 3 anos. Então, se nós fôssemos avaliar pela necessidade que o ser humano tem de utilização desses hardwares em especial, nós não temos a necessidade de ter uma atualização todo ano. E a indústria fazendo isso se colocou num papel que às vezes não é muito feliz, que é o de apresentar novidades todos os anos. E, como a gente tem visto nos últimos anos, as empresas não têm conseguido fazer isso de forma eficiente. Quando a gente olha para a indústria de PCs, por exemplo, de computadores, os processadores, ano após ano, eles vão melhorar em poder de processamento, em poder de fogo em si. Memória RAM da mesma forma, SSDs vão melhorar a capacidade de transferência. E os hardwares, no geral, falando de computadores, funciona mais ou menos assim. Você não vê novas funcionalidades atreladas a esses hardwares, além de uma velocidade de processamento e poder de fogo, digamos assim. Por outro lado, a indústria que vem apresentando evoluções ano após ano já é a indústria de automóveis, que aí sim eles têm uma abertura mais para usar. Então nós vimos nos últimos anos Autopilot, a evolução dos carros elétricos e outras evoluções com relação à experiência de usuário dentro do carro, centrais multimídia mais atualizadas, sistemas de integração do carro de forma mais eficiente, além do design, que evoluiu bastante e teve mudanças muito significativas em todas as montadoras nos últimos anos. Só que quando nós falamos de smartphones, a coisa fica um pouco diferente. Com a ideia que a indústria tem de lançar um smartphone diferente todo ano, atualizar os smartphones todo ano, os consumidores se tornaram exigentes com relação às atualizações de recursos e funcionalidades dessas peças de tecnologia. Nós não cobramos muito novos recursos dos computadores, porque a gente sabe que eles não vão evoluir para novas funcionalidades. Você quer o quê? Que um computador voe? Não faz sentido. O que eu quero no computador é que ele tenha mais poder de processamento e ele entregue uma melhor performance nos softwares que vão sendo lançados e atualizados ano após ano. Então, quando a Apple lançar o próximo processador M3, o que a gente espera é que ele seja mais potente. Só que quando fala de smartphones, a gente tem essa exigência de atualização de recursos e de inserção de novos recursos, seja no hardware ou seja no software. E muitos dos recursos que são atualizados nos smartphones no decorrer dos anos vêm do software. E muitas das empresas, a exemplo Apple, limitam essas atualizações de software somente para os modelos mais recentes, mesmo todo mundo sabendo que funcionariam muito bem nos modelos anteriores. E as empresas fazem isso porque nós estamos passando por um momento de estagnação de evolução tecnológica nos smartphones. Para pensar, lá em 2007, quando foi lançado o iPhone, de fato ele trouxe uma evolução para o mercado. Ele forçou as outras empresas a trabalharem com maior força para entregar novos recursos e entregar novas funcionalidades naquilo que nós estávamos conhecendo como os smartphones, de fato. Nós tínhamos BlackBerry, nós tínhamos Nokia e tínhamos outras marcas que já tinham celulares que tinham acesso à internet, mas tinham acesso de forma muito limitada. Então, trazer uma tela touchscreen, trazer gestos diferentes, trazer novas funcionalidades de software e hardware, deu uma agitada no mercado. Mesmo que o primeiro iPhone não tenha tido tanto sucesso assim, ele fez com que o mercado se movimentasse e a partir dali nós tivemos uma evolução muito grande na área dos smartphones. Pelos meados de 2009, 2010, a gente teve um boom de smartphones impulsionado pelos Galaxies, por exemplo, que muita gente teve acesso ao seu primeiro smartphone por meio de um Galaxy Pocket, um Galaxy Acer, mas o que eu avalio como grande boom da era dos smartphones foi a era dos aplicativos, quando de fato surgiu todo tipo de aplicativo e você poderia instalar esse aplicativo no seu celular. E a gente viu ali melhorias de câmeras, melhorias de tela e todo o mercado foi evoluindo gradativamente, assim como houve a evolução dos hardwares de computadores. E muitas empresas tentaram adicionar funcionalidades interessantes nos smartphones, como a Samsung desde o Galaxy S3, que adicionou uma série de sensores diferentes no smartphone e uma série de gestos com o próprio smartphone e detecções que eram muito interessantes para a época. Por exemplo, você girava o celular para pausar uma música, você levantava o celular para atender, você levava o celular para a orelha para atender, você agitava o celular e ele executava alguma função. Só que eram funções que a gente utilizava pouquíssimo, e eu falo porque eu tive um Galaxy S3 na época e era muito legal mostrar todos esses recursos para os seus amigos, mas no dia a dia a gente não utilizava muito esses recursos. E muitas outras empresas vieram trazendo recursos diferentes, ano após ano, um botão diferente que fazia uma função específica. A Google, uma época, no Pixel 2, trouxe um gesto chamado Squeeze, que era literalmente você apertar as laterais do smartphone e ele executava uma ação. 2, 3 anos depois a Google retirou também, porque pesquisas indicavam que os usuários não estavam utilizando esse recurso. Então a gente entra naquela questão de a gente cobrar muito evoluções dos smartphones e ao mesmo tempo a gente entender que a indústria deu uma estagnada nessa questão de evolução. Só que quando nós falamos de Apple, as coisas mudam um pouco. Todo ano, quando tem um lançamento do novo iPhone, o assunto que permeia toda a internet é o lançamento do novo iPhone e sempre tem as mesmas piadas de que ele não mudou nada, ele continua a mesma coisa, de que não mudou absolutamente nada, as câmeras
câmeras são a mesma coisa. E eu não estou aqui falando de forma jocosa com relação aos usuários que falam isso, porque nós temos o direito de cobrar que as empresas tragam evolução. O meu ponto aqui é que, para onde nós vamos? Onde nós podemos evoluir um pouco mais com relação aos smartphones? Melhores câmeras? Eles já trazem melhores câmeras todos os anos. Melhores telas? Já tem melhores telas todos os anos. Um recurso novo de hardware? A gente já viu que anteriormente novos recursos de hardware nem sempre são bem-vindos, como gestos novos ou um botão novo, e nem sempre é utilizado pelos usuários. E essa cobrança de evoluções acontece não por parte de todas as pessoas, porque o público médio que compra um iPhone, ele não vai ligar se o iPhone tem recursos completamente novos do ano passado, porque ele vai continuar comprando independente, e números indicam isso. O smartphone mais vendido do primeiro semestre de 2023 foi o iPhone 14 Pro Max, que não muda praticamente nada com relação ao 13 Pro Max, que também foi um dos smartphones mais vendidos do ano passado. Então, ano após ano, a Apple tem conquistado os primeiros lugares das vendas dos smartphones, mesmo trazendo smartphones incrivelmente semelhantes. Isso acontece não só com a Apple. Se você for olhar muito bem do Galaxy S22 para o S23, a gente mudou basicamente design e teve atualizações ali dos sensores das câmeras, que não mudou muita coisa também. Então, a Samsung, que era uma das que zombavam muito da Apple no passado por decisões que a Apple toma de não mudar muito os smartphones de um ano para outro, também tem seguido a mesma jogada porque está dando certo. E esse é o ponto mais crucial dessa nossa conversa aqui. O fato das empresas não trabalharem muito em atualizações é porque também dá certo. O mercado aceita, independente do que eles vão lançar, e o mercado compra. As pessoas compram o que eles estão apresentando. Então eu sei que vai ter uma centena de youtubers no Twitter e usuários mais exigentes como nós, exigindo que de fato aconteçam essas mudanças. Mas um consumidor médio do iPhone ou de um Samsung Galaxy não vai ligar se a tela teve uma atualização de frame rate de 60 para 120 Hz, porque simplesmente não vai fazer diferença no dia a dia. E eu sei, eu não tô passando pano tanto para Samsung quanto para Apple ou para qualquer outra empresa, mas pelo contrário, eu queria que eles trouxessem atualizações significativas nos hardwares. Mas o que eles trariam? Melhorias na câmera? E a gente iria falar do mesmo jeito, só mudou a câmera. O que eles trariam? Melhorias na tela? E a gente iria reclamar do mesmo jeito, somente a tela foi atualizada. Porque de fato, ele passa por essa estagnação, ele passa por esse momento em que o mercado não tem mais para onde correr. Não tem mais para onde evoluir, a não ser evoluir aquilo que já tem. Câmeras melhores, telas melhores, processadores melhores, que é o que tem acontecido nos últimos anos. E eu sei que esse ano a Apple de fato decepcionou porque os rumores indicavam que teria uma câmera periscópio, uma câmera melhor, uma câmera que teria um zoom melhor, e a Apple trouxe apenas um zoom de 5 vezes. E de fato eu acho que essa, tirando a USB 3.2, foi a decepção maior dentro do lançamento dos smartphones. E agora falando de Apple, nós também temos que lembrar uma coisa. E outra coisa com relação à Apple, nós temos que lembrar, a Apple não é famosa por trazer grandes revoluções no mercado, ela é famosa por trazer recursos que já existiam em outros smartphones, outros computadores, e adaptar da forma com que ela acha que vai ser melhor para o ecossistema dela. E como ela tem uma base de fãs gigantescas, esses novos recursos que ela trouxe, herdados de outras fabricantes que já lançaram antes, essa base de fãs faça com que os recursos ou novidades sejam muito enfatizadas no mundo da tecnologia. O iPhone não foi o primeiro smartphone, mas a Apple conseguiu fazer com que o mercado mudasse depois que lançou. Os AirPods não foram os primeiros fones TWS, mas a Apple fez com que o mercado mudasse desde que os AirPods foram lançados. Um exemplo mais recente é as AirTags. Nós sempre tivemos dezenas de outras empresas que fabricavam trackers, a exemplo do AirTag. Só que quando o AirTag foi lançado, teve uma revolução no mercado e as pessoas começaram a utilizar esses trackers de forma mais frequente. Existe até hoje em dia uma convenção entre a Google, a Apple e as empresas que fabricam esses trackers para fazer um sistema global integrado ali para que você consiga detectar trackers distintos em qualquer um dos sistemas. Então a Apple dá esses empurrões no mercado toda vez que ela lança as novidades dentro do mundo da Apple, porque na maioria das vezes esses recursos, essas coisas já existem em outros modelos de smartphones e já existem em outras partes da indústria. Então, ano após ano, quando novos smartphones forem lançados, ainda vai existir a cobrança por novidades. Ano após ano, quando a Apple apresentar o novo iPhone, a gente vai brincar que é a mesma coisa do ano passado. Ano após ano, nós vamos exigir novos recursos e teremos só câmeras melhores, hardware melhor, telas melhores, etc. E os smartphones continuarão vendendo. Porque hoje tem uma pessoa que tem um Galaxy S20, quando ela vira o Galaxy S24, ela vai pensar, poxa, a câmera é muito melhor, a tela é muito melhor, então eu vou trocar. Ou uma pessoa que tem um iPhone 11 vai ver o iPhone 15 e vai pensar, poxa, agora ele não tem mais um Note, ele tem uma pílula ali, a Dynamic Island, ele tem uma tela melhor, uma câmera melhor, ele tem cores diferentes. E as pessoas vão trocar e vão continuar comprando. Para usuários mais hardcore, como eu, como provavelmente você, que troca de celular a cada 2 anos ou de ano em ano, a gente não vai sentir essa diferença que o mercado apresenta. Mas para quem troca de celular 3, 4, 5 anos, vai sentir a diferença quando pegar no smartphone novo. E voltando no assunto, é muito difícil a gente pensar para onde os smartphones podem ir. O que a gente quer? Que o smartphone decole, voe? Eu sei que seria muito interessante que um iPhone tivesse uma câmera com um zoom de 100 vezes como a Samsung faz. Só que a gente sabe que a Apple não é a empresa revolucionária que os fanboys de Apple pensam que é. E sim, a indústria do Android está um passo além dos iPhones com as atualizações de hardware e de software que eles têm proposto nos últimos anos. Em especial a questão das câmeras, que é uma das funções principais para o smartphone hoje em dia. As pessoas utilizam os smartphones basicamente para tirar foto e enviar mensagens. O que eu queria ano após ano é uma bateria melhor,
uma câmera melhor e quem sabe uma tela com mais nits, que para mim já seria o suficiente. Mas eu tô falando por mim, essa é apenas a minha opinião, você pode discordar, você pode ficar à vontade para dizer a sua opinião e os comentários aqui estão abertos para que você diga aquilo que você pensa sobre as atualizações, sobre para onde nós podemos ir, já que a gente sempre cobra atualizações das empresas. Me diz aí, o que você queria ver de novo em um smartphone nos próximos lançamentos? Mais novo, não quero falar sobre câmeras melhores, não quero falar sobre telas melhores, eu quero algo novo, algo diferente. Então, você consegue pensar em algo diferente? Se você consegue, deixa aqui nos comentários. Então, obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente lançar vídeos novos aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.